Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. E hoje nós vamos falar sobre segurança pública em Teresina. Vamos entrevistar, conversar, bater um papo bem descontraído com o comandante, com o secretário de Segurança Municipal, que é o Coronel Wagner Torres, muito conhecido por sua atuação na Polícia Militar e agora está com essa responsabilidade, conduzir a segurança na capital. Tudo bom, Coronel? Tudo bem. É um prazer estar aqui, Douglas Ferreira, e estou à sua disposição. Bom, a gente começa aqui sempre querendo saber quem é o entrevistado, né? Então, eu gostaria de saber, Coronel, quem é Wagner Torres por Wagner Torres? Pois bem, a minha origem da minha família é da cidade de Miguel Alves. É uma família tradicionalmente política, só para você ter ideia, nossa família fundou aquela cidade há mais de 112 anos, os 3 primeiros prefeitos. Filho de Wagner Esteves Torres, foi presidente do Flamengo, muito conhecido, meu pai. Sim. Inclusive foi campeão em 76 e 79. E, inclusive, por influência dele, é que eu me tornei militar. Que entrou na briosa Polícia Militar do Piauí. Polícia Militar. O senhor está falando aí da sua família, eu lembrei que eu tive um grande amigo lá, o doutor Ivan Torres, né? Isso, médico, foi prefeito. Foi prefeito, exato. Inclusive eu tive lá em Miguel Alves há pouco tempo, mas eu nem fui visitá-lo, só porque ele estava adoentado, já nos últimos anos, né, da vida dele. Mas é uma figura que marcou o cenário político, administrativo do município, né? Imagine há 60 anos atrás uma cidade com 4 prefeitos da mesma família, né? Então eles, os irmãos, eles trabalharam muito pelo povo de Miguel Alves, inclusive doutor Ivan Torres, chegou a ser prefeito, né? Fez uma excelente gestão, na década de 80, né? Quando foi que o senhor entrou na Polícia Militar? Bom, eu queria na realidade ser engenheiro civil, por influência de um tio meu, caçula da família, que era o Estênio Torres. Era engenheiro civil e eu lembro, ainda tenho na minha mente, uma cena que fez com que eu decidisse a prestar vestibular para a engenharia civil. Eu estava em Miguel Alves quando ele chegou naquele Escort XR3 conversível, rapaz, preto. Aquilo era o sonho de consumo da juventude, né? Quando eu vi, eu tinha uns 16 anos, eu disse, rapaz, você é engenheiro civil. Mas aí a gente faz nossos planos e Deus faz outros. Meu pai sempre me influenciando ali. Fiz o concurso em 1986 para oficial e fui para a Academia de Polícia Militar do Pau d'Alho, que fiz no Pernambuco, a 40 quilômetros de Recife. E lá eu passei 3 anos, retornei em 1990. Naquela época, o oficialato ia fazer academia fora. O curso de oficial era fora, que nós não tínhamos ainda academia. E aí fui para o Pernambuco, para Recife. 3 anos de curso, retornei no final de 1989, fui para Parnaíba, passei 6 meses, era o estágio probatório, e depois fui trabalhar como ajudante de ordens do governador Alberto Silva. E aí iniciou a minha carreira militar, né? Então o senhor é daquela geração do saudoso Alberto Silva, né? Exatamente. Foi uma experiência muito boa, né? A trabalhar com um governador muito novo. Aí de lá eu fui para o interior. Dos 33 anos que eu passei na Polícia Militar, 26 anos foi no interior. 10 anos em Oeiras, depois fui para Paulistana, passei 3 anos e 6 meses, São Raimundo Nonato, uma temporada, depois Uruçuí, e no interior eu encerrei em Picos, eu passei 5 anos. Depois de Picos, aí eu vim assumir o comando da capital já em 2016. Aí fiquei até 2018. Quando foi em 2018, fui candidato a deputado federal, uma experiência muito boa, interessante, onde eu tive em torno de 7 mil votos, votação maior no interior, por sinal muito boa. Eu dou exemplo de 2 cidades, Oeiras, onde eu passei 10 anos, inclusive, a minha esposa é de lá, né? O nosso primeiro filho também nasceu lá. Nós temos 2 filhos, Igor Torres e Luana Torres. Eu ia falar sobre a família no final. Quero que você bote para fora assim, esse sentimento familiar, a importância da família. Mas pode prosseguir. E aí, passei 10 anos em Oeiras. Assim, foi um trabalho muito bom.
E com relação à votação que eu estava falando, eu fiquei lá em quarto lugar. Das 10 vagas, eu tive 1.125 votos. A esposa do governador, na época, Regiane Dias, que foi candidata a deputada federal, ela teve 2 votos a mais, ela ficou em terceiro lugar. Ela teve 1.187. Então, assim, foi um reconhecimento do povo de Oeiras, né? Em Picos, que eu passei 5 anos, eu tive 1.112. Eu fiquei em 8º lugar das 10 vagas, tive o dobro da Iracema Portela, que já era deputada federal, ela só teve 500 votos. Pô, bem, no interior, para quem me conhecia, eu tive uma votação boa. Já em Teresina, como não era muito conhecido, eu tive 1.600 votos. Mas eu também achei uma votação muito boa. Eu estava com pouco tempo em Teresina. Encerrou, aí eu fui convidado para trabalhar numa empresa de segurança aqui em Teresina, na Security. Passei 4 anos lá como diretor comercial e operacional. E esse ano, ou melhor, o ano passado, fui convidado pelo Dr. Silvio Mendes para ser candidato para vereador pelo Partido União Brasil. Nós aceitamos, né, o desafio. Inclusive, assim que ele me fez o convite, eu apresentei 3 projetos. Era a criação da Secretaria Municipal de Segurança. Até então não existia. Transformando a coordenação, né, em secretaria, né? A gente estava transformando a Coordenação Municipal de Segurança em Secretaria Municipal de Segurança. Até então, Douglas, era a única capital do Brasil que não tinha Secretaria Municipal de Segurança. Apresentei esse projeto, apresentei o projeto do motopatrulhamento, que a gente vai instalar brevemente aqui em Teresina. Como? Motopatrulhamento. Motopatrulhamento. São equipes de 3 pelo município, né? Pelo município. É uma modalidade de patrulhamento mais rápida, mais eficaz e menos custo. E mais eficiente no mais sentido de que entra em qualquer lugar, né? Entra em qualquer lugar. Muito bem. E o projeto de monitoramento através de câmeras para fazer o reconhecimento facial e leitura de placa. O projeto é de 1.000 câmeras. Não significa que amanhã a gente vai botar 1.000 câmeras. Mas chega lá. Anos, né? Mas esse é o projeto. Não se faz, Douglas Ferreira, segurança sem tecnologia, sem inteligência artificial e sem coragem. Tem que ter a coragem. Tem que ter esses elementos aí para poder dar certo. São imprescindíveis. E aí nós estamos apostando nisso. Já temos algumas novidades, né? O problema, o gargalo hoje da prefeitura, que é público e notório, é a dívida que o prefeito Dr. Silvio Mendes assumiu a partir de agora, no dia 1º de janeiro, que nunca existiu isso na história da prefeitura, você bem sabe disso. Eu dou aqui 2 exemplos. O Firmino, quando passou a primeira vez para o Dr. Silvio, em 2004, quando ele foi eleito a primeira vez, ele passou a prefeitura com 162 milhões em caixa. Quando o Firmino passou para o doutor Pessoa, depois você pesquisa aí no Google, você sabe quanto foi que deixou em caixa? Para o doutor Pessoa? Sim. Eu não recordo. Você quer chutar? Não, eu prefiro não chutar. 1 bilhão e 600 milhões, você não ia acertar. 1 bilhão e 600 milhões. Eu ia chutar 1 milhão. 1 bi. 1 bi. 1 bilhão eu ia chutar 1 bi. E 600 milhões em caixa. Você pesquisa depois no Google, depois eu vou lhe mandar a matéria. Bom, então pela primeira vez na história da prefeitura, um prefeito assume com caixa negativo. A equipe de transição, em novembro do ano passado, fez um levantamento dos débitos, já estava em 800 milhões de reais de débito. Beirando o bi. Beirando o bi. Quando vazou essa informação na imprensa, a prefeitura não passou mais nenhuma informação. O doutor Silvio assumiu agora no dia 1º, e ainda lá está chegando sempre cobradores. Eu acredito que até no final do mês ele deve, né, divulgar Sim. o que foi apurado de dívida e os problemas que foram encontrados. A gente vai continuar nessa questão da gestão sem nenhum problema. Eu queria voltar ainda na sua trajetória lá. Pois não. O senhor assumiu lá no Sul quando? Você passou 6 meses em Parnaíba. Aí, quanto tempo em Parnaíba? 6. Eu não passei nenhum dia em Parnaíba. Não? Eu comandei Oeiras, Paulistana, São Raminonato e Uruçuí e Picos. Pronto. 5 cidades. Quando foi que o senhor chegou no Sul? Eu cheguei no Sul no ano de 1991. 91. A minha pergunta é, hoje o Piauí está dominado pelas facções criminosas.
A gente vê isso todos os dias, não só pela mídia, mas a gente que milita nesse meio sabe o que acontece hoje de norte a sul do Piauí. E eu queria saber como é que era naquela época, porque também havia bandidos naquela época. O senhor, inclusive, se notabilizou por enfrentar a criminalidade e resolver a situação em muitos municípios por onde o senhor passou. Então, assim, qual é o balanço que o senhor faz, qual é a comparação que o senhor faz entre a criminalidade de 20 anos, 30 anos e a criminalidade atual? Passei 33 anos, como eu falei no início, né, na Polícia Militar. Naquela época, a preocupação que mais incomodava o povo do Piauí eram os assaltos a bancos. A banco. Né? Inclusive, alguns deles até com refém, nós tivemos aí algumas fatalidades, onde até gerente de banco foi morto, né? Então, nossa maior preocupação era aquela. E a gente atuava de forma bem contundente. Nós tínhamos secretários fortes, a exemplo do Dr. Juarez Tapeti, que dava a missão, dava estrutura, e a gente, no final, sempre prendia os bandidos. Às vezes tinha troca de tiro, né? Morria até polícia, mas morria também bandido. E na década de 90, a polícia do Piauí foi conhecida que era a polícia que resolvia. Né? E resolvia mesmo. E resolvia. E ficou muito respeitada por conta disso. Quando já chegou agora na era de 2000 para cá, as facções começaram a dominar não só o Piauí, o Brasil. O Brasil todo está dominado pelo narcotráfico. Isso é fato. Isso é público e notório. Todo mundo tem conhecimento disso. Quando eu fui para Picos, Douglas, lá o maior problema era o tráfico de drogas. As mortes, a maioria que acontecia, era por conta de disputa de território. Só que nós fomos bem assim, atuantes no sentido de acabar com essa situação. Como é que nós conseguimos? Foi prendendo os grandes, os cabeça. Não era aviãozinho, o cara que transporta uma droga para um lado, para o outro, orelha seca, que a gente chamava. Eram os grandes, eram os chefes. Cortando o mal pela raiz. Lá eram poucos, só eram 4. E nós prendemos. Foi quando diminuiu, nós saímos aí, por ano era em torno de 25, 30 mortes. Eu deixei com 9 homicídios. A média de 9 homicídios por ano em Picos. Mas foi um trabalho bem árduo. Isso é o paraíso, né? Isso era o paraíso. Só que agora o senhor falou aí, Coronel, uma coisa muito interessante. Quem está na ponta lá, no caso do senhor comandando um batalhão, ou seja como for, não pode agir se não tiver um comando na capital. Se não tiver o apoio. Verdade. Se não houver uma política de segurança realmente de enfrentamento, né? Se não tiver isso, e o senhor falou aí no ex-secretário Juarez Tapeti, e eu lembrando aqui de um grande amigo, que o senhor deve conhecer, o delegado Francisco da Chaga Lopes, foi comandante do interior, delegado de polícia do interior. Muito bem, verdade. E o que o senhor está falando aí, ele verbalizou para mim com todas as palavras. Ele disse, olha, naquela época havia uma política de segurança. E o secretário, que ele trabalhava aqui na capital, o senhor certamente lá no interior. Ele dizia aí, quem estava no interior tinha o apoio aqui da capital e o secretário era, nós não queremos conversa, não queremos nos aliar a bandidos, né? Nós temos que resolver a questão da segurança, o que é para prender, nós vamos prender sem nenhum problema. É verdade, a gente tinha total apoio tanto do secretário de segurança como do comandante-geral. Comandante do batalhão da época, lá era a companhia, né? Ali, o Eiras, Paulistano, São Raimundo. Aí sempre tinha um apoio também do comandante do batalhão. Sim, sim. A exemplo do Coronel Prado, né? Saudoso Coronel Prado. Fizemos muitas diligências juntos, aprendi muita coisa com ele. E naquele tempo, o bandido, ele temia a polícia. Eu costumo dizer que bandido não tem que respeitar, não, ele tem que temer. Hoje não teme, não respeita e desafia, né? E desafia usar. Deixa eu te dar um exemplo. Eu fui agora, quando eu comandei a capital em 2016, não existia facções, existiam células dessas facções. Que eu não vou citar o nome de facção aqui para não fazer ibope para isso. Mas hoje, na pré-campanha, eu fui candidato a vereador, como eu falei, né?
pelo Partido União Brasil, candidato a vereador. Quando eu comecei a conhecer Teresina, que a minha vida foi mais no interior, mas eu comecei a conhecer na pré-campanha. E, Douglas, uma coisa que me chamou a atenção, e eu fiquei muito surpreso e ao mesmo tempo preocupado, foi como as facções dominaram o território de Teresina. Hoje está faccionada a Teresina, está dividida em territórios. Cada facção tem um território. Eu fui agora recentemente convidado para uma reunião no Parque Vitória, para tratar sobre segurança. Lá na Zona Sul. Aí, lá na Zona Sul. Aí eu tive a oportunidade de falar, quando eu terminei de falar, eu observei lá no fundo um muro, já com as iniciais de uma facção. Quando terminou, eu chamei o responsável pela reunião e disse, rapaz, e esses camaradas aqui, eles dominam aqui? Não, coronel. Quando eles souberam que a gente ia fazer uma reunião aqui com as autoridades, no outro dia, eles botaram aqui as iniciais dele. Isso é uma ousadia, né? Um desrespeito. Aí eu estava lá como secretário municipal de segurança, estava o Getan, subsecretário do Estado de Segurança, e outras autoridades. Então, eles hoje estão muito ousados. Então, o Estado tem que trabalhar também usando a força, ser mais contundente. E nós, como guardas municipais, a gente comanda a guarda municipal, o que tiver ao nosso alcance, nós também vamos fazer. Porque a gente tem que também deixar bem clara a questão das competências, que às vezes confunde polícia militar com guarda municipal. Eu faço questão aqui de dizer, vamos lá. Polícia Militar, no artigo 144, estabelece que ela é responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo, tem que estar nas ruas. E eu costumo dizer também, Douglas, eu fiz isso muito no interior, eu só me sinto seguro, não é quando eu vejo uma viatura a 100 metros aqui com 2 policiais ali embarcados, não me sinto seguro. Eu me sinto seguro quando vejo a polícia abordando. A minha ordem no interior, onde eu passei, nas cidades que eu comandei, se você fosse hoje, na década de 90, se você fosse entrar em Picos ou em qualquer uma cidade daquela, tu ia ser abordado na entrada. Na entrada. Porque tua placa, naquela época, as placas tinham o nome da cidade. Dava para identificar a cidade e o estado, eu lhe digo com certeza absoluta, 100% você ia ser abordado, porque essa era a ordem. Todo elemento suspeito, andou em moto, era abordado, em Picos, em Ueiras, Paulistano, São Bernardo, era abordado. A ordem era abordar. Você só faz policiamento se você abordar. Não adianta, depois que acontece, a polícia atrás, depois comemora. Não, nós pregamos aqui o camarada que praticou aqui um homicídio. A família não quer saber disso. Não. E tem que trabalhar na prevenção. E aí, vamos lá, a competência. No artigo 144 diz que a polícia é responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo. Tem que estar nas ruas. A Polícia Civil e a Polícia Judiciária. Depois que acontece o crime, aquele que não foi possível a Polícia Militar prevenir, evitar, aconteceu, aí entra a Polícia Judiciária, ou seja, a Polícia Civil vai investigar, colher provas materiais, testemunhais, até identificar o autor daquele delito. A Guarda Municipal, na Lei 13.022, a Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014, prescreve a nossa competência. Nós somos responsáveis para zelar, proteger o patrimônio municipal. Ou seja, a gente tem que proteger as escolas. Quando eu for falar escola, os alunos, os professores. Aí vem os hospitais do município, as UBS, as praças, as quadras esportivas. Então é muita coisa, é muita responsabilidade. Agora, não impede também, e nós estamos respaldados pela lei, de prender aquela pessoa que está cometendo crime em flagrante. Sim. Vai estar presente, a nossa guarda municipal. Se o cidadão comum pode prender, por que a guarda não poderia, né? Exatamente. Se a própria lei ela estabelece que qualquer cidadão de bem pode prender alguém em flagrante, imagine um agente de segurança, a exemplo do guarda municipal. Então a gente tem que deixar bem distinto isso. Agora, também eu quero dizer que a gente já estamos fazendo uma parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Inclusive, já participamos de várias operações junto com o Grupo Draco da Polícia Civil. A gente manda um grupo nosso chamado ROMU, Rondas Ostensivas Municipais, Teresina, que é um grupo mais preparado, é um grupo com treinamento maior para fazer abordagem, para participar dessas ações, assim, com maior risco, né? Nós temos o ROMU e a gente sempre disponibiliza o ROMU para fazer essas operações junto, tanto com a Polícia Militar como a Polícia Civil.
E a gente quer cada vez mais compartilhar as informações, Agora, trabalhar junto. A gente falou que se digamos assim, o comandante em chefe do Estado não tiver um pensamento que leve realmente ao enfrentamento, quem está lá na ponta fica com as mãos atadas. Aqui em Teresina, o doutor Silvio, o que ele delegou para o senhor? Ele lhe autorizou a fazer o que exatamente nessa questão da segurança? Cumprir o que estabelece a lei federal. Proteger e zelar pelo patrimônio público municipal. E nós já estamos fazendo isso. O ano passado foi feita uma pesquisa. O que mais o teresinense se queixava? Primeiro, saúde. Segundo, segurança. O que é que a gente pode fazer como guarda municipal? Nós podemos proteger as pessoas de Teresina aonde eles transitarem, onde tiver... Em espaço público. Logradouro público municipal. Ruas, avenidas, praças, tudo que eu já falei aqui. Vai estar presente. Inclusive, o ano passado eu participei de 4 a 5 reuniões com o grupo SOS Centro, onde nesse grupo nós temos empresários, isso, comerciantes pessoal da CDE e residentes do centro comercial. Dia 1º de janeiro, qual foi a ordem que eu dei para a comandante da Guarda Municipal? Intensificar o patrulhamento da Guarda Municipal no centro comercial. Das 16 horas até 6 horas da manhã, você vai ver em torno de 44 guardas municipais fazendo patrulhamento. Principalmente pela madrugada. Qual é a missão deles e onde eles podem intervir? No centro comercial, praças, ruas. O centro hoje, Coronel, ele vive um problema muito grave, que é dos lanceiros. Isso é público e notório. E, inclusive, é um dos objetos desse grupo lá que o senhor está se referindo aí. Os empresários, os comerciantes, os lojistas sofrem muito com essa questão da ação dos lanceiros. Porque eles não só atacam as pessoas que são os consumidores, como eles próprios também furtam nas lojas. Então, assim, como é que a Secretaria Municipal de Segurança pode contribuir? Bom, eu criei também o Serviço de Inteligência da Guarda Municipal. Eu tenho um grupo de guardas municipais que estão fazendo também esse levantamento no centro comercial para identificar essas pessoas. Muito e nós vamos importante compartilhar essas informações tanto com a Polícia Militar como também da Polícia Civil. O guarda municipal ele só pode prender alguém se estiver cometendo um crime em flagrante. Porque, na realidade, quem investiga é a Polícia Civil. Sim, e quem age na hora é a Polícia Militar. Nós vamos dar esse suporte. O que está acontecendo agora pela madrugada, se você for qualquer hora da noite, aí eu faço a pergunta, o que é que 3, 4 elementos estão fazendo 10 horas da noite no centro comercial? Se não for para fazer alguma coisa de errado, não é verdade? Maquinando, né? E aí está lá o nosso guarda abordando e identificando. A primeira abordagem, na primeira semana do ano de 2025, na Praça João Luiz Ferreira, foram 18 pessoas abordadas. A última semana, que eu estou fazendo todo dia isso, não encontrou mais ninguém. Então já está surtindo efeito. Tem efeito. Daqui a 100 dias, se você me convidar, eu venho aqui de novo, eu vou lhe dar um relatório. Não, vai ser convidado. Nós vamos fazer o primeiro 100 anos de governo. Vamos fazer uma comparação dos 3 últimos meses do ano de 2024 com os 3 meses do ano de 2025. Aí você vai perceber o quanto que caiu de registro, de furto, de roubo e principalmente arrombamento, que é o furto qualificado. É esse trabalho nosso. Agora deixa eu dizer mais uma coisa que vai alegrar o povo de Teresina e deixar mais tranquilo. Eu disse no início que não se faz segurança sem tecnologia, sem inteligência artificial. O nosso projeto de monitoramento através de câmeras vai acontecer. Nós temos um secretário, isso tudo, ordem do nosso prefeito, doutor Silvio Mendes. Nós estamos cumprindo a missão. Nós temos um secretário que ele é muito atuante, diligente, que é o vereador Victor Linhares, que hoje é o secretário de articulação institucional. É ele que abre as portas lá de Brasília, é que consegue a verba federal, que a gente precisa de verba federal para fazer tudo isso. Comprar câmaras, comprar armas, que eu quero mudar o calibre da arma, que lá é 380, eu quero mudar para 9 milímetros, melhores viaturas. Então, quem está fazendo isso é o Victor. E ele está trazendo agora, na próxima semana,
o ministro das Comunicações, o ministro Juscelino, justamente já para tratar desses assuntos do monitoramento. Ele vai liberar uma verba para a gente poder comprar câmeras. A partir daí, a situação vai melhorar para todos nós. Porque nós vamos colocar essas câmeras em pontos estratégicos, não só no centro, mas em vários bairros de Teresina, avenida e rua. O que é que vai acontecer? Eu não tenho efetivo suficiente, nem a Polícia Militar, e muito menos a Polícia Civil, de colocar um policial nosso, um guarda municipal, um policial civil em cada esquina. Não tem. Quem vai fazer esse serviço são as câmeras. 10, 11 horas, 2 horas da manhã, o camarada está lá no centro, eu vou colocar meu pessoal em ponto estratégico. A câmera detectou, imediatamente nós vamos acionar quem? A equipe mais próxima. Que pode ser ou da Guarda Municipal ou da Polícia Militar. Que nós também vamos compartilhar informações e as nossas imagens. Nós já temos o Centro de Controle Operacional, o CCO. Essas câmeras são aquelas câmeras modernas com vai fazer o reconhecimento facial e leitura de placa veicular. É dessa forma. Aí nós já temos nosso CCO, Centro de Controle Operacional, que nós vamos compartilhar com o Estado. O Estado agora eu soube que também está criando, vai criar esse centro, vai adquirir também câmeras, né, mais de 1.000 câmeras. Sim. E aí nós vamos, na mesma sintonia e na mesma frequência. Sintonizado na mesma frequência. Compartilhar imagens. Então é isso que vai acontecer, como acontece hoje. Eu tive a oportunidade no ano passado em São Luís e em Fortaleza. Já tem aí nessas duas capitais? São Luís e Fortaleza. Fortaleza está mais adiantado do que São Luís. Apesar que São Luís foi a primeira cidade, primeira capital do Nordeste a criar a Secretaria Municipal de Segurança, em 1989. Já tinha nascido? Já. 36 anos, né? Atrás. Eu tô fechando o contrário. De 36, eu estou fazendo 63. O dobro praticamente, né? É o dobro. Olha, então, em 1989, aí eu fui lá. Lá só tem 500 câmeras. Também está atrasado, 500 câmeras. Lá em São Luís? Em São Luís. Já em Fortaleza são 7.000 câmeras. Big Brother só mesmo. A praia de Iracema era totalmente já monitorada. E lá tem uma coisa interessante que eu achei, Douglas. Lá existe uma torre, isso tudo por conta lá da prefeitura, né? Essa estrutura. Lá nessa torre tem 3 pessoas, cada uma monitora 50 câmeras. Lá tem em torno da praia de Iracema 150 câmeras. Qual é o apoio que eles têm para atender qualquer ocorrência? 3 equipes de bike, cada equipe com 3 pessoas, aí dá 9. Mais 3 equipes de moto, de 3 pessoas. Mais 9. Mais 9, 18. E 2 viaturas, cada viatura com 3. Some? 18 com 6. 18 com 6, 24. Pronto, para atender qualquer ocorrência. Hoje a praia de Iracema é uma das mais seguras do Brasil. E a ideia nossa é justamente isso. Monitorar Teresina, colocar o nosso pessoal em ponto estratégico, até mesmo porque não tem efetivo suficiente. Com relação a efetivos, deixa eu te falar bem aqui para você ter conhecimento. A lei que criou as guardas municipais foi em 1988, na Constituição. Estabeleceu um cálculo. Cidades acima de 500 mil habitantes, você multiplica por 0,2%, para saber a quantidade de guardas municipais. Teresina, no último levantamento do IBGE, foi em 2022, a população de Teresina foi registrada 866 mil habitantes. Se você multiplicar por 0,2, dá exatamente 1.738 guardas municipais. Era para ter, Teresina, 1.738. Hoje nós temos um efetivo de? 327. Está longe. Pronto, menos de um quinto. Pronto para o serviço? 258. Mas por quê? Porque existem gestantes, pessoas com licença, férias, atestado médico. Eu só tenho 258. Dos 258, quantos por dia? 44. Mas por que só 44? Por conta da carga horária deles. Dos turnos, né? Que só são 30 horas semanais. 30. Trabalha 24 e folga 5 dias. Só que eu já mudei. Vai continuar as 30 horas, só que eu mudei. Em vez de 24, 15 horas e folga 3 dias. Aí já vai dar uma... Na maioria das guardas são 40 horas. Na Polícia Militar é 40 horas, na Polícia Civil é 40 horas. Futuramente a gente vai ter que mudar também.
para colocar mais guardas municipais. Como também, futuramente, e é um projeto nosso, aumentar o efetivo. Vai ser possível agora? Quem vai dizer é o prefeito. Como eu falei, é a primeira vez que o prefeito recebe com saldo negativo, né? Então tem que administrar. Tem esperança de que pelo menos esse ano Esse seja ano, anunciado? Eu acredito que sim, Doutor Silvio é um gestor competente, preparado. Ele vai já resolver essa situação para a gente poder anunciar no segundo semestre. Mas quem diz é ele. Perfeito. Então, quem que tiver interesse, que mantenha os estudos, né? Continue estudando. A qualquer hora pode ser que as coisas melhorem. Melhor. Bom, o senhor assumiu, todo mundo que assumiu agora disse que encontrou assim uma gestão meio desestruturada, cada pasta com muita dívida, enfim. Como é que o senhor encontrou a secretaria? Que até então era coordenação, né? Exatamente. Não foi diferente das outras secretarias. Todas as secretarias encontrou com dívidas. A nossa, nós apresentamos lá um débito do aluguel, desde setembro não era pago. Então, no prédio que a gente está lá na secretaria, que é o mesmo prédio da Guarda Municipal, inclusive aproveita aqui, quem quiser Fica depois. Onde? Rua São Pedro, 1901, próximo a Gastrovita. Inclusive, você também está convidado para ir lá fazer uma visita. E quem quiser também, qualquer coisa, qualquer reivindicação, pode nos procurar lá. 7h30 a 1h30, todo dia o expediente. E todas as quarta-feiras, aproveitando aqui a oportunidade, das 15h30 até as 17h30, está aberto lá para o povo ir lá levar suas demandas. Todas as quarta-feiras, estou lá no ponto para atender. Tá? Então, nós encontramos um débito, Douglas, do aluguel. Um aluguel lá é de R$15.000, 3 meses atrasado. 3 meses? Não, setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. Nós tínhamos um contrato com a empresa Localiza. Das viaturas. Das viaturas, são 23 picape, também atrasado, certo? Inclusive, tivemos até um problema, que a Localiza me deu até o 29 de janeiro para resolver essa situação. E já tinha adiantado que não tinha interesse de renovar, porque, segundo lá a Localiza, lá a matriz, se não me engano é em Minas Gerais, né, Belo Horizonte, diz que só vai fazer contrato agora com o governo federal, nem estadual e município, eles não têm mais interesse. Segundo o camarada aqui, o representante daqui. E aí, quando foi a semana retrasada, dia 29, não tinha ainda nem chegado dia 29, hoje são 29, eles bloquearam todas as nossas viaturas. Foi uma situação muito ruim, 2 horas da manhã. De manhã cedo a gente entrou em contato com o prefeito e imediatamente foi resolvido. Já resolveu, né? Foi feito lá um decreto emergencial, já tem outra empresa lá que já botou 16 picapes, né? E a gente tem mais 4 Yaris que foi doado pelo Ministério da Justiça, então resolveu isso aí. E os débitos, todos os débitos, não só a nossa secretaria, como as outras, quem vai resolver agora é lá na Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Administração, vão rever todos os contratos para depois ir negociando contrato por contrato. Porque o débito é muito grande. Perfeito. Nós estamos chegando quase ao final, mas não encerramos ainda não, viu, Bruno? Não encerramos ainda não. Olha, você está assistindo uma entrevista bem interessante, conhecendo a fundo a situação da segurança pública municipal. Estamos aqui com o secretário, Coronel Wagner Torres, e a gente está assim, perguntando tudo e ele respondendo tudo. Você quiser acompanhar o BusinessCast, você se inscreve no nosso canal. É muito importante que você se inscreva, porque aí você passa a receber as nossas notificações e ficar alerta sobre tudo que a gente divulga aqui. E aproveita também para mandar essa entrevista para os seus amigos, né? Para o pessoal da família, o grupo da família, grupo do trabalho, o grupo do bairro, do condomínio, porque nas redes sociais, na internet, a coisa funciona assim, é diferente da TV comercial. Aqui a gente tem um recado diferente, bem mais apurado, voltado para você aí no conforto antigamente a gente dizia no conforto do seu lar, mas você pode estar em qualquer lugar, você pode estar até numa delegacia cuidando de preso e acessando e assistindo agora aqui o BusinessCast. Então, se você está dentro do ônibus, se você está na feira, no supermercado, fica ligado, aproveita, ajuda a gente, manda aí, faz a sua inscrição, que é para a gente ir ganhando cada vez mais espaço. Agora, Coronel, a gente começou falando do cidadão,
né, do acadêmico, do estudante, do acadêmico lá da Academia de Polícia. Agora eu quero falar do cidadão, continuar falando do cidadão. O senhor já antecipou, o senhor é casado, tem 2 filhos, né? Exatamente. Então eu queria que o senhor falasse um pouco da sua família. O que a família representa para o senhor? Quando eu fui trabalhar em Oeiras, cheguei lá muito novo, segundo tenente. Com 2 anos eu assumi a companhia. E 2 anos depois eu me casei. Casei com uma moça de lá, Marilda, uma família tradicional da cidade, a maioria são comerciantes. E tivemos nosso primeiro filho, 2 anos depois. E do primeiro filho para a segunda, foi uma filha, foi uma moça, foi 5 anos depois, a Luana. Primeiro o Igor Torres. O Igor Torres hoje é policial penal, trabalha no Ceará, mora em Parnaíba. Seguiu a carreira do pai. Ele gostou, né? Se identificou, casou com uma moça de Parnaíba, uma odontóloga, está bem, graças a Deus. E minha filha, enveredou para a área de saúde, né? Fez medicina. Já está 1 ano trabalhando lá na cidade de Miguel Alves, né? Na nossa terra. Ainda é solteira, né? Só tem 26 anos. E eu digo para você o seguinte, eu me sinto um homem realizado, né? Eu acho que a missão nossa, depois de você procurar uma profissão, casar, é criar e formar os filhos. Então, eu entendo que minha missão está cumprida. E hoje é muito difícil você estar contando essa história toda, né? E ainda casado com a mesma mulher. Sim, casado com a mesma mulher. É verdade. É muito difícil. É muito difícil. Eu agradeço também, minha esposa. E aquela pergunta que eu acho que ela própria, como é o nome dela? Marilda. Que a dona Marilda está esperando. Casaria novamente com a dona Marilda? Sem dúvida nenhuma. Você não é nem louco de dizer que não casaria. Não, mas com certeza. Porque assim, nós nos identificamos, né? Não é fácil o relacionamento, né? A gente sabe que existem as fases. Camarada novo, depois vai amadurecendo. Mas eu agradeço muito minha esposa, até mesmo pela paciência que ela teve. Ela sempre me acompanhou nessas cidades. Ela nunca ficou... Pois é, ela podia ter ficado em Oeiras, terra do pai dela, enquanto eu estava nas outras cidades. Mas ela sempre me acompanhou. Meus filhos também. Às vezes até se prejudicava no estudo, porque a gente sabe que o estudo do interior naquela época não era tão bom como hoje no interior, né? Ainda mais com a capital. Meus meninos, quando vieram para a capital, no início se tira uma certa dificuldade. Mas graças a Deus hoje já estão todos encaminhados. Mas eu agradeço demais a minha esposa pela compreensão, a paciência. Não é fácil. Tanta diligência que eu ia, né? Aquela preocupação, será que eu vai voltar, não vai? Pois é, isso acho que é o grande problema de quem é casada com um militar, sobretudo da ativa ali, operacional, né? Ela conta, Douglas. Eu tive uma diligência, que essa foi, eu acho que marcou muito. Foi a que marcou minha carreira dentro da Polícia Militar, você deve lembrar. Em 1993, teve um assalto na cidade de Simplício Mendes. Simplício Mendes, esse foi um divisor de águas. Uma quadrilha que veio lá do Pernambuco. Eram 6 elementos. E os caras mataram o delegado, o subtenente Eloy. Eu era o comandante de Oeiras, Simplício Mendes era subordinado à companhia de Oeiras. Aí a primeira ligação, quando eu recebi, foi lá dizendo, acabar de matar o delegado. O subtenente Eloy era um camarada que eu gostava muito dele, trabalhou comigo mais de 2 anos lá na companhia, foi meu tesoureiro. E eu lembro que no final do ano, isso aconteceu em junho, no final do ano, eu fui lá num evento que teve lá em Simplício Mendes, e eu convidei ele, rapaz, volte para trabalhar comigo em Oeiras. Aí ele disse assim, coronel, o capitão, eu não posso ir agora, minha filha está morando aqui, está trabalhando na prefeitura, e ela quer ficar até o final do ano, de 97, né? Não era o ano seguinte. E aí, quando foi no meio do ano... E aí, ou seja, ele ficou por conta da filha, né? E nesse dia, 6 elementos entraram na cidade, ele foi acionado. Os caras, sempre os bandidos tiveram as armas melhores que a nossa. Os caras lá, bem armados, inclusive com um fuzil 5.56, mini Ruger, uma arma altamente assim, sofisticada e potente. Inclusive, tinha uma luneta ainda nesse fuzil. Quando ele soube, imediatamente ele desceu para o banco,
Só que na cabeça dele, eu não sei o que passou na cabeça dele. Eu penso que ele achou que fosse uma coisa de 2 ou 3 homens, não sei. Ele, quando viu aquela estrutura e o cara avistou ele a 100 metros, começou uma troca de tiro. Qual era a arma que ele tinha? Um revólver e uma escopeta de 1 tiro. E aí, Douglas, ele se escondeu atrás do poste. Ele, em vez de aguardar um suporte, um apoio dos outros companheiros, ele correu para a delegacia. Quando ele saiu de trás do poste e correu, o cabo atirou, pegou aqui nas costas e explodiu o coração dele. Morreu na hora. Um fuzil 5.56. Aí matou ele, e eles mataram ele e mataram uma pessoa lá da cidade. Inclusive o camarada tinha um problema mental, gostava muito do subtenente, correu para atender ele, o cara atirou bem aqui, no meio da testa. Eu tenho até essa foto, bem aqui. Bom, fui avisado, desci para lá. Isso eu sou em Oeiras. Eu em Oeiras. Na hora que me avisaram... Quantos quilômetros ali? 110 quilômetros para Simplício Mendes. Eu tirei em 45 minutos. Eu tinha uma Ranger na época, eu botei 8 policiais e descemos para lá. Passamos 3 dias atrás desses bandidos. Eu sei que no final todos 6 foram mortos e nós perdemos também um companheiro nesse tiroteio. Nessa diligência. Por que eu estou contando essa história? A minha esposa, quando tomou conhecimento que tinham matado um policial, aí sofreu, ela, na cabeça dela, ela achou, porque era Cabo Arthur, mas cabo para capitão, e nessa confusão, ela achou que tinha sido comigo. Então, assim, eu quero dizer que minha mulher, ela passou por tudo isso, né? Minha mulher, minha família. Então, eu agradeço a paciência que ela teve, né? A compreensão, tanto dela como nos meus filhos. E a vida do policial é dessa forma, né? Não é fácil. A gente que aqui da capital sempre acompanhou o seu trabalho, porque, felizmente, o senhor está aí contando a história, né? Então, graças a Deus. Foram diligências e não foi fácil. Memoráveis e com resultados, digamos assim, 1-0 para a polícia, né? Exatamente. Agora, o senhor teve já, em vários momentos, assim, cara a cara com a morte. Já tive. Inclusive, nesse assalto, quando a gente foi atrás do bandido, teve um lá que ele me matou porque Deus não quis, mas teve oportunidade. Era aí que eu queria chegar. Deus não quis. E Deus não quis. Quem é Deus para o coronel Wagner Torres? Eu tive uma experiência muito grande com Deus. Vou contar aqui um mini testemunho. Pode ficar né? à vontade. Em 2004, eu me converti. Quando eu digo me converti, eu aceitei Jesus como o único que salva, que liberta e que cura, né? Eu sou... Que ano foi em? 2004. 2004. Eu passei 14 anos na Assembleia de Deus. Hoje eu congrego na Igreja Verbo da Vida. E naquela época, em 2008, foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Uma irmã, chama ela de irmã, que a gente trata de irmão, irmã. Você está diante de um evangelho. Dentro do evangelho. Irmã Zezé, de Petrolina. Uma senhora já tinha o quê? 60, 64, quase 70, 65 anos. Eu fui convidado para um círculo de oração. O que é um círculo de oração? São pessoas que ficam num determinado local, que ficam ali orando, meia hora, 1 hora. E fui para lá, a convite da Sara, que era a repórter da Picos, da TV Picos. Fui para lá num sábado, no apartamento dela. Quando eu cheguei, começamos a orar. De repente, essa senhora veio na minha direção e disse assim: Deus lhe mandou dizer que você vai fazer uma grande operação, que vai ter uma grande repercussão. Vai sair... Isso antes do assalto de Simplício Mendes? Não, calma, aí já é outra história. Sim. Esquece isso aí. Isso aí já foi foi depois de 2004. Tá. Né? Isso aí foi em 1997, Simplício Mendes. Que vai ter uma grande repercussão, vão tentar lhe destruir, mas Deus vai lhe dar a vitória. Quando ela falou isso, Douglas, eu fiquei pensando, né? Eu digo, rapaz, eu sei o que é. Eu estava fazendo uma operação em Picos, junto com 2 agentes da Polícia Federal, levantando a boca de fumo, os traficantes. Já tinha levantado 70 bocas. Na minha cabeça, eu disse assim, já sei o que é. Eu vou prender todos esses elementos, vai sair no Fantástico e eu vou ser promovido a tenente-coronel. Eu era major. Olha o raciocínio meu, né? A repercussão vai ser essa. Mas não foi nada disso. 1 mês, mais ou menos, depois disso, foi solto posto de Liberdade, já estava 4 meses em Picos. Foi posto de Liberdade um cidadão chamado Edgar, e o apelido era Coelho, porque ele era um cara muito liso. Ele tinha feito 80 arrombamentos antes de eu chegar e foi preso.
4 meses depois, foi posto em liberdade. Em um mês, ele fez 40 arrombamentos. Ou seja, mais de um arrombamento por dia, né? Por dia. 40 arrombamentos. Aí eu recebi lá no meu gabinete a visita do presidente do CDL, Associação Comercial, Rotary, Maçonaria, Laio, vários segmentos. Todos chateados, com razão, me cobrando providências. Eu era o comandante do batalhão. E um deles disse assim: coronel, nós vamos fechar o comércio. Não tem condições mais. Todo dia arrombamento. E é o mesmo, é a mesma pessoa. Eu fui explicar para ele que a polícia militar, a minha competência, policiamento ostensivo e preventivo, botar os homens na rua. Aquilo que a gente não conseguiu prevenir, aí cabe à Polícia Civil investigar. Colher provas materiais, testemunhais, até chegar ao autor. Tinha que cobrar também um delegado. Aí teve um, Edgar, que levantou e disse assim, Edgar, Douglas, teve um que levantou e disse assim: coronel, mas no tempo do Coronel Prado, ele resolvia. Que o Prado passou 26 anos lá. Aí, né, eu fiquei chateado, é claro, né? Mas no tempo do Coronel Prado, que também foi no meu tempo que eu estava em Oeiras, a gente tinha as duas funções, comandante e delegado regional. Não sei se tu lembra disso. Sim. O militar era comandante da companhia, o batalhão, e delegado regional. Tinha muita força. Só que naquela época já não era mais, já tinha um delegado de carreira, que mudou em 2003 com o Carlos Lobo. Bom, aí eu disse: pois foi o seguinte, vocês vão embora, que eu vou resolver isso aí. Escalei 4 policiais. Os policiais começaram a... Eu disse para eles: olha, vocês não tiram mais serviço, a missão é prender esse cabo, eu não posso ficar desmoralizado. Trago um homem. Eu vou resumir a história, que eu estou te falando de uma coisa que aconteceu comigo, né? Sim, que sim. Deus usou uma irmã para revelar. Pois aí, 15 dias depois, o elemento foi preso. Amanheceu o dia, conversei com o cara, ele deu conta de toda a quadrilha. Aí lá, pela manhã, lá no quartel, tinha uma mesa parecida com essa, maior. Aí tinha celular, cordão de ouro, pulseira, televisão, que mais? E vários outros objetos, e dinheiro. E mais 3 da quadrilha dele, todos presos. Aí começaram a me ligar, os empresários, parabenizando e tudo. Eu, muito bem. Eu mandei um tenente e um soldado. 2 soldados deixar os elementos lá na delegacia. Com uns 20 minutos depois, o tenente me liga. Major, eu era major. Disse: major, eu digo: como é que tá aí, tenente? Major, não tá bom não, nós estamos presos. O promotor deu ordem de prisão. Ele alegou aqui que nós torturamos o preso. Escute bem, alcance o que eu estou falando, desde a revelação lá da mulher. Aí fui para lá, e aí até tive assim, um debate lá com o promotor. Eu disse: rapaz, não faça isso, rapaz. Tanto tempo aqui a gente atrás desse elemento. Não, é porque ele está todo isso aqui. Moça, esse homem pulou o muro, correu, isso, aquilo, outro. Isso não tem nada a ver. Onde é que prova que foi, polícia? Não quero saber, já mandei a delegada autuar. Muito bem. O policial não fica preso em delegacia, fica no quartel. Levei os policiais para o quartel e, resumindo a história, com 6 meses, a minha sentença saiu. Foi o processo mais rápido que já aconteceu na Justiça de Picos. Nem o outro foi tão célere, tão rápido como esse meu. Com 6 meses, eu fui condenado a 10 anos de reclusão, 20 anos sem exercer cargo público e a perca da minha patente. A revelação lá da irmã, lá atrás, disse que ia ter um problema, que eu me persegui, que eu tentar me destruir. Aí eu lembrei, quando saiu, eu disse: rapaz, olha aí a confusão. Mas Deus é bom, né? Uma aprovação de Deus, né? Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo. Eu já conhecia a palavra. Eu já frequentava a igreja, eu frequentava mais ainda. Era de manhã, de tarde, de noite. Ia para ciclo de oração, me fortalecendo. E aí, Deus me deu um advogado muito bom, doutor Jurandir Porto, lá do Ceará. Foi quem me defendeu. Ele morou aqui, né? Morou. Eu não sei se ainda mora. Eu acredito que não. Um homem muito preparado e que me ajudou muito. Fui absolvido aqui em Teresina, 2-1, e lá em Brasília, 6-0. Então, eu tive essa experiência. As pessoas que me perseguiram, aconteceu muitas coisas na vida dessas pessoas.
Porque, Douglas, a gente não precisa ir atrás de ninguém para querer fazer isso, aquilo outro, não. Deus toma de conta. Quando você... Eu não vou citar nomes aqui para não criar, mas muitos aí, uns faleceram por câncer, outro por overdose, estou falando de autoridades. Né? Outros foi pego com dinheiro, foi denunciado aí na imprensa, estourou, autoridades que me perseguiram. E hoje eu estou aqui, né, graças a Deus, com saúde, aposentei em 2020, né? Eu sou muito feliz, né, por ter trabalhado na polícia, demais. Eu dizia que a Polícia Militar, minha farda era a minha segunda pele. E um desejo que eu sempre tive era ser comandante-geral. Como eu não pude ser, ou comandante-geral, ou secretário estadual de segurança, aí Deus me deu esse presente. Agora eu sou secretário municipal de segurança. Deus não deixa ninguém abandonado. Não deixa, ele cumpriu aqui um desejo, né, no meu coração, graças a Deus. E nós estamos aí para contribuir. Essa experiência que nós adquirimos durante 33 anos na Polícia Militar, eu estou para contribuir. Não é fácil, certo? Nós estamos vivendo outros momentos. Eu acho que o maior gargalo hoje de Teresina é a questão dessas facções. Tudo que você vê ali no centro, em qualquer outro bairro, quando o camarada... Porque o ciclo é o seguinte, chega um sujeito, compra a droga lá com o traficante dá um prazo, tu tem 7 dias para pagar a droga. Quando completa os 7 dias, o cara não tem o dinheiro. E quando tem, ele gasta. E ele só tem uma regra, o traficante. Não tem negócio de negociar. É matar o cara. Não pagou a droga, eles mandam matar. Ninguém quer morrer. A gente não quer morrer, bandido também não quer morrer. Ninguém quer morrer. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai roubar. Ele vai roubar, vai assaltar, vai furtar, vai fazer arrombamento para honrar o compromisso do traficante. A questão é essa, é um ciclo. Então, como é que se acaba isso? Pegando o traficante, o cabeça. Tem que focar nisso aí. E nós estamos aí trabalhando diuturnamente, procurando proporcionar melhor segurança para o povo de Teresina. Já melhorou muito, principalmente ali no centro comercial. Depois você chama aí os comerciantes, que eles vão te dizer. Reduzimos muito mesmo a questão de arrombamentos no centro da cidade. E quando tiver monitorado, não vai zerar, mas vai diminuir bastante. Porque nós vamos poder também, através das câmeras, você é um repórter, você já deve ter visto aí várias, principalmente no Fantástico, agora eu não assisti, mas apareceu um exemplo lá de São Paulo. São Paulo, todo dia a Guarda Municipal, a Polícia Militar está prendendo, porque lá já tem um monitoramento. O camarada não se esconde, ele vai ter que, a não ser que ele bote uma máscara ou alguma coisa parecida. Mas as câmeras lá já estão fazendo reconhecimento facial e vai ser assim que Teresina. Eles vão ter que procurar outro canto. Perfeito. E é isso. Bom, nós entrevistamos aqui o Coronel Wagner Torres, que está secretário municipal de Segurança Pública, falou aqui sobre como encontrou a pasta que ele conduz agora, quais são os projetos, quais são os planos. E você, peço mais uma vez, compartilha, manda para o grupo da família, o grupo do bairro, do trabalho, do condomínio, enfim, coloca essa entrevista para frente. Coronel, nós só temos agora 30 segundos para você olhar para essa câmera e dizer o que o teresinense pode esperar do seu trabalho à frente da Secretaria Municipal de Segurança. Bom, primeiro agradecer pelo convite. Eu gostaria de divulgar aqui o nosso número no nosso celular. Ele é 24 horas ligado. É o 86 DDD 99913 7056. Vamos repetir? É 24 horas, vamos repetir. Tá aí. Nossa produção coloca ali embaixo, sem nenhum problema. Mas eu vou repetir aqui, é o 986, né? 99913 7056. Coronel Wagner Torres, pode ligar a qualquer hora. Quero agradecer, como eu falei, a oportunidade, agradecer a Deus também, está dando essa oportunidade de estar aqui, ao doutor Silvio Mendes, por ter me dado essa oportunidade de ser secretário, primeiro secretário municipal de segurança, ele está aí depositando essa confiança na gente, e dizer ao povo de Teresina, fique certo, a nossa meta, a nossa missão, o nosso desejo é tornar a capital de Teresina a capital mais segura. Para isso também, nós vamos trabalhar em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Agora, a gente precisa também de vocês, do povo, com informações. Eu costumo dizer, só concluindo, que quem sabe onde o traficante mora, onde tem um assaltante, não sou eu. Nem a Polícia Civil, é o cidadão. Agora, para você poder também informar, você tem que acreditar. E eu peço isso. Acredite na gente, passe as informações que nós vamos adotar as providências. E dizer para a bandidagem,
Aqui em Teresina só tem duas opções para vocês. Ou vocês procuram um trabalho, uma profissão, ou deixa a cidade. Glória a Deus. Amém. A gente fica por aqui até o nosso próximo encontro. Valeu, Coronel. Obrigado.